ela apresenta para a gente essa tabela, lembrando que esse TF é temperatura de fusão, ou seja, a temperatura que passa do estado sólido para o estado líquido, e a TE, temperatura de ebulição, é a temperatura que passa do estado líquido para o estado gasoso. Cada substância aqui, clorofórmio, fenol e cloro, tem as suas temperaturas de fusão e de ebulição. E aqui a gente tem algumas alternativas, a gente tem que marcar a correta, certo? Então, bora começar analisando essa alternativa letra A. Ela diz o seguinte: o clorofórmio é sólido a 25 graus Celsius. Então, bora lá. Aqui para o clorofórmio, a gente tem o seguinte: clorofórmio, certo? A gente tem o seguinte: esse macete aqui ele é bastante útil. O ponto de fusão dele é de menos 63 graus Celsius e o ponto de ebulição é 61 graus Celsius positivo. Abaixo disso é sólido, entre esses dois valores é líquido e passando disso, de 61 graus Celsius, é gasoso. Aqui a gente está tratando de 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, 25 graus Celsius bate, esse valor é maior? Sim. Então ele passa do estado sólido para o líquido. 25 graus Celsius é maior do que a temperatura para que ele vire gasoso? Não. Então ele vai parar aqui no estado líquido. Então, a 25 graus Celsius, o clorofórmio não é sólido, ele é líquido, tá bom? E esse esqueminha aqui serve para fazer para as outras substâncias. Só que a gente pode fazer aqui na tabela mesmo. Algumas pessoas gostam de vir e fazer esse desenho, mas os próximos aqui a gente vai fazer na tabela mesmo, certo? Cloro é líquido a 25 graus Celsius. Então, bora analisar aqui o cloro, que está aqui na nossa tabela. Para que ele passe do estado sólido para o líquido, é menos 101 graus Celsius. 25 graus Celsius é mais do que suficiente para fazer com que ele passe do estado sólido para o líquido. Agora, bora ver se 25 graus Celsius é suficiente para que ele passe para o estado gasoso. E 25 graus Celsius é maior do que o ponto de ebulição dele. Então, o cloro a 25 graus Celsius estaria gasoso, certo? E não líquido. Bora lá, então a gente descartou letra A, letra B, vamos para a letra C. Caso seja resfriado até 0 graus Celsius, o clorofórmio ficará no estado sólido. Então, bora ver. Está falando aqui do clorofórmio de novo. Se a gente baixar até 0 graus Celsius, o clorofórmio ele fica no estado gasoso, ele congela. Olha só, a temperatura de fusão, a gente também pode interpretar ela como temperatura de congelamento. E para você congelar o clorofórmio, você tem que abaixar a temperatura até menos 63 graus Celsius, ou mais baixo que isso, ou mais frio que isso. E 0 graus Celsius é um valor bem maior do que menos 63 graus Celsius. Então, na verdade, o clorofórmio a 0 graus Celsius não é sólido, seria líquido. Daí não sobrou nenhuma alternativa, a gente vai ficar com nenhuma das alternativas anteriores. Questão número 2. Sabendo que a temperatura de fusão do ferro a 1 atm é de 1536 graus Celsius e que ele é usado para produzir motores de automóveis e grelhas de churrasqueira, a previsão correta para a temperatura de um motor em funcionamento e do carvão em brasa na churrasqueira é. Então, olha só, o ponto de fusão, certo? Opa, deixa eu melhorar esse F aqui. O ponto de fusão para o ferro é de 1536 graus Celsius. Bateu essa temperatura aí, o ferro vai passar de sólido para líquido. Então, se você tem um motor que é de ferro e uma churrasqueira que é de ferro, a gente pode prever o quê? Que a temperatura de funcionamento do motor deve ser inferior a esse valor. Por quê? Porque senão, se o motor esquentasse
Até essa temperatura, ou mais alto do que 1536, o motor simplesmente derreteria. Aí como é que vai funcionar o carro com o motor derretido? E outra coisa, se a brasa do carvão fosse mais quente do que 1536 graus Celsius, a churrasqueira derretia. É como é que você ia fazer um churrasco com uma churrasqueira derretida? Então a gente pode prever que é menor do que 1536 graus Celsius, certo? Essa seria a previsão correta. Questão de número 3. Dadas as densidades dos metais, então a gente tem aqui alumínio, zinco, prata, chumbo e ouro. Um detalhe, essa densidade aqui, ó, gramas por centímetro cúbico, é a mesma coisa de grama por ml, certo? Lembra aí que a densidade ela é a massa sobre o volume. Como a massa ela geralmente é dada em gramas e o volume pode ser dado em ml, por exemplo, aí por isso que a unidade de densidade vai ser gramas por ml, certo? Mas aí depende das unidades que vai vir em massa e em volume. As unidades no sistema internacional, para massa seria quilograma e para volume seria metros cúbicos, certo? Mas enfim, bora lá. Então, eu até coloquei aqui, ó, centímetro cúbico é a mesma coisa de ml. Vindo para cá, e que a densidade da água é 1 grama por ml e a do mercúrio é 13 gramas por ml, é correto dizer que. Então, bora ver aqui essa alternativa, letra A. Zinco afunda em água e em mercúrio. Bora ver a densidade do zinco. Bem, o zinco ele é mais denso do que a água, então ele afunda em água. Só que ele não é mais denso do que o mercúrio. Então ele flutuaria no mercúrio. Então a gente não poderia dizer que o zinco afunda em água e também no mercúrio. Por isso que eu não posso marcar essa letra A. Bora ver aqui a letra B. A prata flutua em água. Para a prata flutuar em água, ela teria que ser menos densa que a água. E aqui, ó, cadê? Prata. A densidade da prata é 10,5, bem maior do que a densidade da água. Então, ela não flutua, na verdade, ela afunda. Não posso dizer que ela flutua. Letra C. 1 litro de água tem massa igual a 10 quilogramas. Meu Deus do céu. Olha, a densidade da água, a gente está vendo aqui, ó. A densidade da água é 1 grama por 1 ml, certo? Se você tem 1 litro de água, você tem 1000 ml de água. Aí aqui você teria X gramas, certo? Esse X aqui seria o quê? Seria 1000 gramas de água ou 1 quilograma, certo? Para converter de grama para quilograma, a gente iria dividir por 1000. Por isso que ia cortar esses 3 zeros e ia ficar simplesmente 1 quilograma. E não 10 quilogramas. Não faz sentido nenhum, certo? Então, por eliminação, vai sobrar só essa letra D, né? O ouro é o único metal que afunda em mercúrio. De fato, entre todos esses metais, só o ouro é mais denso do que o mercúrio, certo? Questão número 4, observe. Então, beleza. Uma pedra de naftalina deixada no armário, tá bom? 2, uma vasilha de água deixada no freezer, tá bom? 3, uma vasilha, de novo, uma vasilha de água deixada no fogo, tipo uma panela na boca do fogão, né? O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Aí aqui a gente tem, nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Aí aqui a gente, sublimação, solidificação, evaporação. É melhor a gente já classificar aqui e ver qual é a alternativa. Ó, uma pedra de naftalina deixada no armário,
Isso é sublimação, certo? Aí, 2, uma vasilha de água deixada no freezer. Isso daí seria solidificação. Até agora, bate com qual alternativa? Sublimação, solidificação. Aparece aqui, ó, sublimação e solidificação. Aparece em mais algum lugar? Sublimação. Nossa, já morreu a questão, né? Se só letra A e letra B começa com sublimação e só a letra A tem sublimação e solidificação, a gente já poderia marcar a letra A. Mas só para concluir aí a explicação, a alternativa 3 diz uma vasilha de água deixada no fogo, seria a evaporação, mesmo, passagem do estado líquido para o estado gasoso, e depois o derretimento do chumbo quando aquecido seria a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Acabou essa questãozinha aí de transformação, né, mudanças de estado físico da matéria. Lembrando que você não pode confundir isso daqui com reações químicas. Nada que foi descrito aqui é uma reação química. São só mudanças de estado físico, porque a composição da matéria ela não mudou. Mudou só o estado físico. Questão de número 5. O gráfico a seguir indica as mudanças de estado da substância pura chumbo. Beleza, substância pura. Interessante você notar que quando a substância ela é pura, onde a gente tem as passagens de estado físico, a temperatura é constante. Isso é um detalhe, é uma propriedade das substâncias puras, certo? Quando submetida ao aquecimento. Aqui, ó, o tempo vai passando e a temperatura aqui vai aumentando, certo? Então, responda. Qual o estado físico em que o chumbo se encontra após 20 minutos de aquecimento? Então, aqui a gente tem o tempo zero, né? Teria o zero do gráfico. Passaram-se 10 minutos, 20 minutos aqui. Após 20 minutos, qual o estado físico que a gente vai ter? Então, bora só melhorar aqui esse detalhe do gráfico. Nessa parte aqui do gráfico, a gente tem a substância no estado sólido. Aqui onde a temperatura está constante, é onde está acontecendo a fusão. A gente vai ter o estado sólido e o estado líquido coexistindo, porque está derretendo, certo? Agora, após esses 20 minutos, você vai ter o chumbo completamente líquido. Então, aqui, o estado físico seria líquido, tá bom? Porque o chumbo já derreteu após 20 minutos, certo? E aqui, ó, seguindo nesse próximo batentinho aí, onde está constante, seria a próxima transformação, que é do líquido para o gasoso. Aqui você ia ver o chumbo, no caso, evaporando. E aqui, depois, vai ter só o estado gasoso. Foi embora completamente para o estado gasoso, certo? Então já respondemos essa 1, agora a gente vai responder essa 2. Durante quanto tempo o chumbo permaneceu totalmente liquefeito, totalmente no estado líquido? Então, totalmente no estado líquido é quando ele está aqui, ó, do tempo 20 até o tempo 35, é nesse intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo dura quanto tempo, né? De 35 menos 20, no caso aí são 15, e aqui o tempo é em minutos. Então, durante 15 minutos, certo? A gente tem ele totalmente líquido, tá bom? Nesse processo aí que a gente teve o aquecimento do chumbo. 3, aqui ó, 15 minutos. 3. Em qual estado físico o chumbo se encontra a uma temperatura de 1860 graus Celsius?
Olha só, ele passa do estado líquido para o estado gasoso a 1755. Se você está falando aqui uma temperatura acima, eu acho que eu estou com a cabeça no meio, né? Se você fala de uma temperatura acima disso, então ele já vai estar no estado gasoso. Gasoso. Questão 6. O funil de bromo, também chamado de funil de decantação, é útil para separarmos uma mistura de... Então aqui, ó, você tem uma fase líquida 1 e uma fase líquida 2, certo? E aqui a gente tem as alternativas. Primeiro, aqui tem que ser uma mistura heterogênea de líquidos, certo? Aqui já está dizendo líquido 1 e líquido 2. Uma mistura heterogênea de líquidos, a gente pode lembrar, por exemplo, da água, quando você mistura com o óleo, certo? Aqui você tem a água e aqui você teria o óleo, certo? Aí, se você imaginar aqui uma torneirinha, certo? Uma torneirinha, você pode ir pingando isso, certo? Aí a água vai descendo e quando se aproximar bastante o óleo, você fecha a torneirinha. É simples, você separou boa parte da água do óleo, certo? Claro que você pode utilizar para outras substâncias químicas, mas o óleo com a água é um ótimo exemplo. E aqui a gente tem água e glicose dissolvida, não porque aqui seria uma mistura homogênea e a gente precisa de que seja uma mistura heterogênea. Aí aqui água e álcool também não, aqui seria uma mistura homogênea. Água e gasolina, dois líquidos imiscíveis, ou seja, que não se misturam. Água e areia, seria melhor fazer uma filtração aqui. Areia e pó de ferro, aqui seria melhor uma separação magnética. Então aqui melhor se encaixa, de fato, seria a letra C. A gasolina ia ficar como se fosse o óleo aí, tá bom? Na preparação do café, a água quente, então bora lá, a água quente entra em contato com o pó e é separada no coador. No coador é mais forte, né? As operações envolvidas nessa separação são respectivamente. Então, olha só, a gente tem aqui o coador, vou desenhar desse jeito, certo? Aqui dentro está o pó do café e a gente vai adicionar aqui água quente. Água quente. O que é que acontece? Gente, quando essa água quente ela passa e entra em contato com o pó, acontece um processo que a gente chama de extração. Isso daqui é a mesma coisa que acontece quando você coloca casca de limão dentro da água e a água ela captura aquele gosto e aroma do limão. Tem gente que coloca gengibre, canela, né? Às vezes a água da geladeira ela fica com gosto de cebola, porque você deixou a garrafa de água, a jarra de água sem tampa e acabou de fazer a feira de verdura. Então a água ela captura o gosto e o aroma da cebola ou de outras verduras que tem ali. A água ela tem essa capacidade. Do mesmo jeito que para extrair óleos essenciais de algumas plantas, você utiliza solventes para extrair isso daí, certo? Então a água quente ela extrai o sabor, o aroma, as substâncias químicas, a própria cafeína ali do pó de café, certo? Aí a água entra em contato com o pó de café, faz a extração e passa pelo coador, que nada mais é do que um filtro. Então a gente tem uma filtração.
certo? Muita gente não conhece esse termo aqui, extração. Até entende o funcionamento, porque tem exemplos do cotidiano com isso daí. Mas numa questão como essa, muita gente não lembra desse extração, certo? Então seria extração e filtração. Então a gente tem as seguintes misturas, certo? Areia e água, álcool, etanol e água, sal de cozinha em água, nesse caso, uma mistura homogênea, está completamente dissolvido. Aqui no álcool e na água também é uma mistura homogênea, certo? Aqui é uma mistura homogênea. Agora, areia e água é uma mistura heterogênea, tá certo? Eu vou deixar desse jeito abreviado, resumido a palavra. Então, bora para cá. Cada uma dessas misturas foi submetida a uma filtração em um funil com papel. Em seguida, o líquido resultante, ou seja, filtrado, foi aquecido até sua total evaporação. Pergunta-se, bora ver o que é que pergunta pra gente. Qual mistura, aqui ó, qual mistura deixou um resíduo sólido no papel após a filtração? Olha, a única mistura que pode deixar um resíduo no papel é a água com a areia. A areia vai ficar para trás, certo? Porque é uma mistura heterogênea. As misturas homogêneas elas não podem ser separadas simplesmente através de uma filtração. Você não vai passar água com sal por um filtro e o sal vai ficar para trás, tá certo? Isso daí só vai acontecer com a água. Aí fala assim, o que era esse resíduo, certo? Então, para responder a letra A, seria a letra A, a resposta da seria qual mistura? Areia mais água. E no caso, qual era o resíduo? Areia. Só isso. Letra B. Em qual caso apareceu um resíduo sólido após a evaporação do líquido? O que era esse resíduo? Aqui foi a destilação que você fez da água com sal e esse resíduo era o sal, ou cloreto de sódio, se você quiser ser um pouco mais técnico, certo?